Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje a gente vai conhecer a história do Kaique Souza. Ele foi aprovado para analista de defensoria na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na cidade de Coari. Então, Kaique, seja muito bem-vindo. Parabéns pela sua aprovação. Oi, bom dia, tudo bom, Ana? Queria agradecer a oportunidade, agradeço também pelas felicitações e é um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar a experiência e também aprender. Kaique, a gente quer saber o que você fez para conseguir as suas aprovações, então. Sei que você está se formando agora na faculdade, então fala um pouquinho sobre você, de onde você é, qual que é a sua idade, fica à vontade. Meu nome é Kaique Souza, né? Eu sou de Coari, interior do Amazonas, tenho 23 anos, eu faço Direito, curso de Direito na Universidade do Estado do Amazonas. Inclusive, é a primeira turma da cidade de Tefé, no interior, né? Então, a gente vai formar agora e essa trajetória no mundo dos concursos, ela começou em 2015, pelo concurso do INSS. Naquele tempo, eu prestei o concurso, gostei do que deveria fazer para ser aprovado, né? Não fui aprovado naquela ocasião, como quase ninguém é no primeiro concurso, mas eu gostei da experiência de estudar, da possibilidade de entrar em um cargo público. Fui estudar mais sobre isso, né? Fui ler alguns livros, ver alguns vídeos de professores que já tinham muito mais experiência nessa área e fui me interessando por isso. E a partir daí as coisas foram fluindo, né? Mais concursos vieram, graças a Deus eu pude ser bem classificado em alguns. Quais concursos, então, você já foi aprovado? Primeiramente foi no IBGE, né? Em 2017, para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento. Depois fui classificado também no concurso do TRF1, em sétimo lugar, o cargo de técnico judiciário. Depois, eu prestei concursos para defensoria, para assistente técnico, para a cidade de Tefé e Coari. E nessas duas cidades eu fiquei em segundo lugar. E agora eu prestei concurso para analista de defensoria, para a Defensoria Pública também do Amazonas e fiquei classificado em terceiro lugar. E algum desses, então, você chegou a assumir? Eu fui nomeado no cargo do IBGE, né? Mas como eu estava estudando, né, fazendo faculdade já, o cargo ele demandava uma carga horária muito grande, eu queria mais, na verdade eu tinha o medo de que aquele cargo ele pudesse interferir muito nos meus estudos na faculdade. Então eu assinei o termo de desistência, né, naquele tempo. Cheguei a ser nomeado, mas não tomei posse. E aí, como que você conheceu estratégia? Em que momento foi isso? Bom, estratégia eu conheci, se eu bem me lembro, quando eu estava pesquisando no Google, né? Alguns cursos. O primeiro concurso que eu fiz eu não usei o Estratégia Concurso, eu usei outro curso, não consegui a aprovação. Eu fui ver os melhores métodos, né? Dentre essas pesquisas no Google, eu encontrei estratégia. Eu fui ver no site o que a estratégia fornecia, né? E eu vi que o estratégia ele era tanto videoaula como PDF e também existia ali a questão do planejamento, né? Para mim, esse planejamento é o que faz a diferença. O acompanhamento diário. Então, quando contratou o material da estratégia, já veio a aprovação. Sim, na verdade, quando eu comecei a usar, né, eu comecei a ir mais pela questão da leitura dos PDFs e acompanhar mais o estratégia. Então, quando eu consegui esse curso, realmente as coisas mudaram para melhor. E qual foi a sensação, então, de ver seu nome na lista de aprovados? A sensação é a melhor possível, né? Já que a gente passa meses estudando, meses ali sentado em uma mesa buscando algo melhor. Então, quando esse algo melhor ele chega, né? É sempre um sentimento muito gratificante. E você tinha, então, que conciliar o estudo para concursos com a faculdade nesse tempo? Sim, sempre tive que conciliar e também existia os estágios, né? Estagiei na Justiça Federal e também no Ministério Público do Amazonas e nesse tempo em que eu estudei, quase sempre tive que conciliar o estágio pela parte da manhã e as aulas pela parte da noite. Então, o que me sobrava era a tarde. Também, às vezes, eu estudava pela manhã antes de ir para o estágio, bem cedo, até de madrugada, quando era necessário, né? A faculdade era muito intensa, então existiam períodos em que, como eu estava estudando para concurso pela tarde, eu tinha que estudar a faculdade pela madrugada, pelo menos aí muitos dias, né? Não sei direito ao certo quantos dias foram,
mas já passei, por exemplo, até 4 horas da manhã estudando tranquilamente. Seu dia precisava de mais de 24 horas para poder dar conta de É, tudo, né? E com quem exatamente. que você mora e morava nessa época de estudos? Bom, eu me mudei daqui, nasci em Quari, eu me mudei para Tefé para fazer o curso no final de 2015. Então, desde lá, eu morei praticamente sozinho, né? Claro que a minha mãe sempre ia, os meus padrinhos sempre me auxiliaram muito, mas a maior parte do tempo, né, principalmente nesses últimos anos, eu morei sozinho mesmo. E como que era a sua vida social nesse tempo? Você continuou saindo ou teve que abdicar de algumas coisas? A minha vida social, eu nunca fui muito de sair, né? Então, isso para o concurseiro, isso é bom, eu acho. Eu nunca fui muito de estar embalado, esse tipo de coisa. Claro, já fui, mas não era tão assíduo assim. A minha vida social, acredito que não interferiu muito, porque as coisas que eu fazia com a minha família, com meus amigos, com a namorada, continuaram sendo feitas. Claro, na reta final, isso era um pouco mais restrito, né? Porque imagino que quando vai mais chegando perto do concurso, a gente precisa ter mais foco, né? Precisa abdicar realmente de certas coisas, mesmo que às vezes pequenas, né? Como o caso da vida social, quando não se tem uma vida social tão ativa assim. Mas é preciso que se abdique de certas coisas quando chega ali na reta final do concurso, principalmente para manter o foco, a concentração e o estudo não seja jogado no lixo, simplesmente no dia da prova, né? E agora, então, falando dessa rotina de estudos, que era bem puxada para você, como que você se organizava? Quantas matérias por dia? Você preferia PDFs, disse, né, que gostava de ler bastante, mas assistia também videoaulas, fazia resumos? Detalhe um pouquinho essa parte. Eu sempre costumei dividir as matérias em 2 por dia. Eu comecei essa questão de dividir em razão de que, às vezes, eram muitas matérias e não dava para estudar só uma em um dia. E estudando só uma em um dia, a gente esquecia muito, muito rápido, né? E também, como o edital era extenso, era difícil, com somente uma matéria por dia, pelo menos, cobrir pelo menos metade do edital. Teria que ser pelo menos 2 matérias por dia, e eu comecei a fazer assim. Eu costumava colocar matérias parecidas, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, português, vamos dizer, raciocínio lógico, porque são 2 matérias de nível médio, né? Não é matéria propriamente de direito. Então, eu estudava coisas parecidas no dia. Eu fazia um cronograma, né? Estudava o edital, verticalizava o edital e ia estudando assunto por assunto, conforme a incidência também de prova, né? Que é importante que se tenha em mente, é bom que se estude os assuntos que mais caem, porque perder muito tempo naqueles que não caem, praticamente, não vou dizer jogar fora o tempo, porque estudar não é jogar fora, você fica com menos possibilidade de, por exemplo, acertar uma questão, porque talvez aquela questão nem caia, né? Não tem uma incidência muito grande. É basicamente isso, 2 matérias por dia, mas também isso pode ser alterado conforme o número de matérias, né? Tem editais aí que tem uns editais muito, muito extensos. Por exemplo, na OAB, você pode colocar 3 matérias por dia, dependendo da sua questão do tempo, né? Quanto tempo você tem também. Você grifava, revisava o conteúdo também? No começo, eu fazia bastante resumo, só que com o tempo eu fui percebendo que eu não sabia fazer resumo, porque os meus resumos ficavam muito grandes. E um resumo muito grande, ele não é de muita serventia. Resumo, ele deve ser somente aquilo que você pode ler rapidinho e lembrar. Não, eu vi isso aqui e com essas poucas palavras eu consigo revisar. Então, como eu não me acostumei a fazer resumos, eu parei de fazê-los e comecei a grifar o material. Eu costumo mais grifar de forma eletrônica mesmo, não costumo imprimir o material, até porque o material ele costuma ser bem extenso. Eu comecei a grifar e revisar através desses grifos e também através de questões, né? Que é algo que ainda não falei muito, mas as questões elas são primordiais para. Claro, você vai fazer questões no dia da prova, né? Então você treinar as questões é primordial para a aprovação. Você fez uma grande quantidade, então, de questões. Eu cheguei a fazer bastante questão. Quando terminava de fazer as matérias, fazia algumas, mas geralmente fazia mais no outro dia, que era uma forma de revisão também. Às vezes, quando a gente faz as questões logo depois de estudar, a gente tem uma falsa percepção da realidade, né?
já que a gente já acabou de ver aquele assunto, a gente vai fazer as questões, a gente vai acertar tudo. Eu recomendo que se faça algumas poucas questões depois de estudar para fixação e no outro dia para revisar. Eu acho melhor fazer uma maior quantidade. Acaba virando também um estudo meio que por ciclos. Sim, um estudo por ciclos também. E a prova discursiva, de que forma que você se preparou? Bem, a prova discursiva, ela veio no analista da defensoria, né, na prova da analista de defensoria, e ela versou sobre direito de família. Devo admitir que eu não tenho muita afinidade com direito de família, até porque eu gosto mais de direito penal. Como eu disse na entrevista escrita, por exemplo, você tem que ter pelo menos um certo domínio meio que superficial daquela matéria, né? O básico de direito da família você tem que saber, tem que ter a concordância, tem que ter a coerência nas frases, você não deve fazer frases muito longas e também deve ser bem assertivo. Me lembro que na prova da defensoria de analista, as linhas elas eram 3 linhas, eu acho, ou 4 linhas, é bem pouco. Dava uma questão complexa ali e você tinha que resolver em poucas palavras. Então, essa questão de ser assertivo, de ter frases curtas, mas que digam muito, né? Você tem que treinar também. Isso é escrevendo, né? É escrevendo, pegando provas anteriores. Nesse caso, como não existiam muitas provas da DPE Amazonas, tem que recorrer a outros estados, né? Provas da Defensoria de outros estados, ver como é que é cobrado essas questões dissertativas nas provas anteriores e também, por que não, pesquisar a banca, né? Como que a banca cobra essas questões dissertativas. Mas o mais importante mesmo é você ter uma noção, mesmo que superficial, do assunto, ter muito cuidado com o português, concordância, coerência e as frases assertivas. No momento que você chegou, então, para fazer a prova, quando você viu ali a questão que você não era a sua praia, né? Vamos dizer assim, que você gosta mais de outras áreas. O que você sentiu naquele momento? Você falou, vou conseguir fazer essa questão ou como que foi? A gente fica com o frio na barriga, né? Depois que a gente vê ali. Na verdade, eu fui primeiro na dissertativa, né? A minha intenção era primeiro fazer a dissertativa e depois ir para o objetivo. Porque geralmente eu gasto muito mais tempo na dissertativa. Então, quando eu vi ali, de primeiro, a primeira sensação foi realmente um arrepio, né? Uma sensação de que eu não sabia o que fazer. Nesse momento, a gente tem que manter a calma, né? Tentar lembrar de alguma coisa, até da faculdade também, que a gente aprende, né? Saiu, no final saiu a dissertativa. E quando você saiu da prova, então, teve a sensação que tinha ido bem, que conseguiria uma aprovação? Não, a sensação foi bem ruim. A sensação foi de que a dissertativa me tiraria, na verdade, ali dos primeiros lugares, né? Para ser bem sincero, a dissertativa ela foi bastante significativa na posição. Vamos dizer assim, se eu tivesse estudado mais a dissertativa, talvez eu ficaria em primeiro, né? Em segundo. Mas o terceiro lugar também considero uma boa colocação. E, Kaique, falando então dessa parte de ser aprovado, conseguir estudar durante a faculdade, você acha que isso foi importante? Eu queria saber em que momento você falou que o primeiro concurso foi para o INSS, não foi aprovado, mas o que te deu aquele start para começar a estudar? O start, ele foi basicamente a questão de sair de outra cidade, né? Eu me lembro bem que quando eu saí da minha cidade de origem e fui para a cidade que eu fui estudar, eu me lembro bem que as condições financeiras da minha família não eram as melhores. Havia essa dificuldade também, como forma de ajudar, né? Como forma de tentar dar um suporte financeiro e também me manter na outra cidade sem ter um grande dispêndio de esforço dos meus familiares. Em razão disso que eu comecei a estudar, né? Claro, comecei a estudar todo errado, né? Fazia resumo muito grande, pegava um monte de caderno e escrevia um monte de linha, via muito vídeo aula, não lia quase nada, fixava pouca coisa, não revisava direito. Mas o importante é que eu comecei, o importante é que dei o primeiro passo, e aí, depois do primeiro passo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai estudando, né? É muito importante que se saiba o método, né? Porque você começar a estudar é bom, mas se você continuar estudando errado, a aprovação ela demora muito mais para vir. Mas, respondendo a sua pergunta, ali o start foi essa questão de poder ter uma estabilidade financeira,
e dar suporte à minha família. E esse, então, já é o concurso dos seus sonhos ou você continua estudando? Não, esse não é o concurso dos meus sonhos. Vou continuar estudando. Estou estudando para a OAB, né, inclusive, com a trilha estratégica. E o concurso dos meus sonhos é promotor de justiça, né? Ser promotor de justiça, seguir a carreira ministerial. Entendo que a profissão, né, a carreira de promotor, ela transforma, né? O promotor é um agente de transformação social. Eu acho muito legal essa ideia de que o promotor ele não está restrito a ninguém, ele não está subordinado a ninguém, a não ser a lei. Realmente, o concurso dos meus sonhos, se Deus quiser, Deus me permitir, chegar lá. Esse, então, você considera que é um concurso escada para poder chegar nesse concurso dos seus sonhos? Tem gente no mundo dos concursos que não gosta, né, dessa denominação de concurso meio, concurso fim, porque cada concurso é um fim em si mesmo, né? Você está prestando um serviço público. Mas eu não tenho nada contra essa denominação, não. Eu entendo que o concurso ele pode ser um concurso meio para você chegar no seu fim, mas não quer dizer que aquele concurso meio você não irá fazer um bom serviço, você irá prestar um serviço ao público. Considero, sim, esses concursos até agora como concursos meios, né? Concursos auxiliares para conseguir lograr êxito aí numa aprovação futura. E você citou vários erros que teve no início da sua preparação, então tem algum que você gostaria de acrescentar? E eu também gostaria que você pontuasse os acertos que foram fundamentais. Os erros foram esses mesmo, de insistir muito em resumos, né? Não revisar direito, às vezes também não estudar muito por questões. O que faz a prova são as questões. Então, você tem que saber como a banca cobra, se é múltipla escolha ou se é estilo CESP, né, certo ou errado. Se aquela banca ela gosta de fazer muita pegadinha, o CESP ele adora, o Sebrasp, né? Ele adora fazer muita pegadinha. No final da frase ali, ele coloca alguma palavra ali que muda o sentido todo e você cai nessas pegadinhas. Então, somente fazendo questões é que você irá fazer isso. Mas eu acho que o meu maior erro mesmo foi a questão de não estudar mais especificamente para o concurso. Eu me lembro que o meu maior tempo de estudo foram 4 meses contínuos, assim, para o concurso específico. Então, 4 meses em um mundo de concurseiros aí que são bastante aplicados, né? É muito pouca coisa. Vamos dizer, por exemplo, que um concurseiro que passa em um concurso da Polícia Federal, em um concurso da Polícia Rodoviária Federal, ele geralmente estuda 6 meses ou 1 ano ou bem mais. Então, o que eu recomendo é que é difícil estudar continuamente, mas que estude pelo menos 6 meses ali para um concurso. Você vai estar bem mais seguro, né? Depois que você sair da prova, talvez não tenha aquela sensação de que, será que eu consegui? Será que eu não consegui? Você vai estar mais seguro. Quanto aos acertos, eu acredito que foi estudar cada vez mais os métodos, né, que existem. Para você se aprimorar, você tem que saber como se planejar, como fazer. Eu fui aprimorando as minhas revisões, fui começando a me concentrar mais nos PDFs e utilizar as videoaulas somente para dúvidas específicas, para dúvidas ali que uma matéria, por exemplo, que eu não domine tanto, então eu pego uma videoaula justamente daquela matéria específica e vou ver qual é a minha deficiência. Então, as revisões, passar a fazer mais questões, passar a utilizar os PDFs e grifar os PDFs, tudo isso contribuiu aí como um acerto. Kaique, então agora para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão estudando, uma mensagem de motivação para que elas consigam a aprovação assim como você conseguiu as suas. Bom, a minha mensagem, ela é simples, né? Eu acredito que a simplicidade, ela transforma as coisas. Se você está começando agora nesse mundo, eu também não comecei há muito tempo, comecei há pouco tempo, né? Ainda sou jovem, acredito que essa caminhada, a minha caminhada ainda vai ser bem maior. Mas se você está começando agora, eu recomendo que estude bastante como estudar antes de estudar. Você saiba o que fazer, como se planejar, como você faz revisões, estude a curva do esquecimento, que você tem que revisar pelo menos ali 1 dia depois, 30 dias depois, e perceba que esse não é um caminho fácil. Se você for ler os relatos dos aprovados, você vai ver que não é um caminho fácil, mas é um caminho que ele dá bastante alegria para você.
quando você consegue o seu objetivo. A sensação de ver que você foi aprovado, ela não tem preço. Você vai ver ali seu nome no Diário Oficial, o seu nome no resultado oficial da banca. Você vai ver que aquele seu esforço, simplesmente o seu esforço e nada mais, você conseguiu lograr êxito, um concurso bastante disputado e quem talvez também é o concurso dos seus sonhos, né? Se você se esforçar para isso. A vida dos concursos, ela é muito gratificante. Como eu disse, ela é difícil, mas ela é muito gratificante e espero que você que esteja assistindo, ouvindo, consiga adentrar nessa carreira, na carreira que você quer e consiga aí alcançar o seu sonho. Kaique, muito obrigada pelas palavras. Parabéns novamente pela sua aprovação. Torço para que você seja aprovado logo na OAB, então, e também consiga realizar o seu sonho de ser promotor de justiça. Mais uma vez, então, eu agradeço pelas dicas aos concurseiros que estão nessa caminhada e muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Eu aqui agradeço o espaço. Tenham todos aí um bom dia. Bom, e para você que está aí assistindo, espero que tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário também. Se quiser assistir outras, fique à vontade aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau!